último trem da meia-noite. As luzes da estação de trem piscavam em intervalos irregulares, criando sombras e refletindo no chão molhado pela chuva que acabará de cessar. Marta ajustou o casaco e olhou para o relógio. Era meia-noite em ponto. Ela estava na pequena estação de São Vicente, uma cidade pacata e esquecida, em uma noite fria e enevoada. O último trem para a cidade vizinha, onde ela morava, chegaria a qualquer momento. A estação estava deserta. Os poucos bancos de madeira estavam gastos, rangendo ao menor toque, e as paredes descascadas revelavam camadas de tintas antigas, denunciando os anos de abandono. A cidade já não atraía tantos turistas como antigamente, e Marta só estava ali porque precisará visitar a avó doente, que morava nos arredores. De repente, ela ouviu o apito distante do trem. O som ecoou na escuridão, soando mais triste e melancólico do que deveria. O coração de Marta acelerou sem motivo aparente. Ela se preparou para embarcar, puxando a alça da mochila com força, como se buscasse um ponto de segurança. O trem, enfim, parou em frente a ela, envolto por uma névoa densa. Era um trem antigo, cujos vagões de metal escuro exibiam marcas de ferrugem e manchas que pareciam sangue seco. As janelas estavam cobertas de sujeira, e não se via ninguém lá dentro. Marta hesitou, mas, ao perceber que não tinha outras opções, subiu o degrau e entrou. O interior era sombrio, iluminado apenas por lâmpadas fracas penduradas no teto. Cada vagão estava vazio. Ela caminhou lentamente pelo corredor, sentindo o cheiro de umidade e mofo. O silêncio era quase ensurdecedor, como se o próprio trem estivesse contendo fôlego. Assim que ela escolheu um assento e se sentou, o trem deu um solavanco e começou a se mover. A porta do vagão se fechou com um estalo, como se trancasse Marta ali para sempre. Conforme o trem ganhava velocidade, os sons do lado de fora se dissipavam, e só se ouvia o ritmo monótono das rodas contra os trilhos. Marta tentou relaxar, mas algo naquele ambiente lhe causava arrepios. Sentiu-se observada, como se olhos invisíveis estivessem presos a ela, avaliando cada movimento. Com os olhos focados na janela, percebeu o reflexo de uma sombra atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Ela riu nervosamente, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Respirou fundo, convencida de que era apenas sua imaginação, quando uma risada baixa e rouca ecoou pelo vagão. O som atravessou o corredor e pareceu envolvê-la. Era uma risada distorcida, abafada, que misturava tristeza e um tom macabro. Marta levantou-se, varrendo o vagão com o olhar, mas ele continuava vazio. Ela sabia que estava sozinha ali. Tentou convencer-se de que era o som do próprio trem rangendo, mas a sensação de ser observada só aumentava. Marta começou a andar pelos vagões, na esperança de encontrar outro passageiro ou, pelo menos, o condutor. À medida que avançava, as lâmpadas oscilavam, e sombras grotescas dançavam nas paredes, formando rostos distorcidos e figuras estranhas. Ela sentia o peso do ar, quase como se ele estivesse impregnado de algo maligno. No terceiro vagão, Marta parou bruscamente. Um bilhete estava sobre um dos bancos, amarelado e rasgado, com letras borradas que mal se podiam ler. O papel parecia muito antigo, mas trazia uma mensagem clara: nunca viaje sozinho à meia-noite. A frase causou-lhe um calafrio profundo. Seu coração pulsava forte, e sua mente lutava contra a ideia de que o bilhete fora deixado ali para ela. Então, passos ecoaram pelo corredor. Lentamente, eles se aproximavam. Marta virou-se, mas não havia ninguém ali. Mesmo assim, os passos continuaram, parando perto dela. Sentiu uma presença gelada ao seu lado, e o cheiro de algo podre invadiu suas narinas. Então, ouviu uma voz sussurrada, tão próxima que pareceu ser dita diretamente ao seu ouvido: "Você não deveria estar aqui." Ela deu um grito abafado, recuando até colidir com a parede. A escuridão à sua volta parecia se fechar cada vez mais, e sua respiração estava ofegante. Tentando escapar daquela situação aterrorizante, ela se moveu rapidamente para o próximo vagão. Mas quanto mais andava, mais a atmosfera ficava pesada e opressiva. No quinto vagão, encontrou uma porta trancada. Do outro lado, ouviu sons de algo arranhando, como unhas raspando o metal. O som ficou mais alto, mais desesperado, e, de repente, as luzes piscaram.
Uma sombra deformada apareceu no vidro da porta, batendo com força contra ele, tentando desesperadamente sair de onde estava. Marta recuou, mas o som se intensificou, junto com gemidos agudos e súplicas distorcidas. Ela correu de volta para o primeiro vagão, o mais próximo da porta de saída. Precisava sair daquele trem a qualquer custo, mesmo que tivesse que pular em movimento. Ao chegar na entrada, tentou abrir a porta com todas as forças, mas ela estava trancada. A janela também não se movia. O trem parecia acelerar cada vez mais, tornando impossível qualquer tentativa de fuga. Olhou ao redor, buscando algum meio de escapar, mas foi então que viu. Um vulto escuro estava no final do vagão, parado e a observando. Era uma figura alta, envolta em sombras, com olhos brancos brilhantes que pareciam atravessá-la. A criatura começou a andar em sua direção, lenta e metodicamente, como se quisesse prolongar seu sofrimento. Marta sentiu as pernas fraquejarem, e o pânico tomou conta dela. Tentou gritar, mas a voz não saía. Estava presa naquele pesadelo, sem saída. A figura parou a poucos metros dela, sorrindo de forma sinistra. Em um sussurro gutural, disse apenas: "Todos que entram aqui se tornam parte do trem." Marta sentiu uma mão invisível agarrar seu braço, arrastando-a para o chão. Tentou resistir, mas a força era insuportável. Enquanto era puxada, seu corpo parecia fundir-se com o vagão, tornando-se parte dele, como se estivesse sendo sugada pelas sombras. Em seus últimos momentos de consciência, viu o rosto de outras pessoas, aprisionadas nas paredes do trem, olhando para ela com expressões de agonia e desespero. Finalmente, Marta desapareceu, e o trem seguiu seu caminho silenciosamente, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, a estação de São Vicente estava deserta novamente. Os funcionários comentavam sobre mais um desaparecimento inexplicável. Um dos homens mais velhos da estação, que ouvia as histórias há décadas, suspirou, murmurando: "Dizem que o trem das almas continua levando os que viajam sozinhos à meia-noite." E assim, o último trem da meia-noite seguiu sua rota, perpetuando uma maldição antiga, esperando pela próxima alma desavisada.